Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre história. Vamos fazer da página 156 até 167, tá? Hoje é bastante texto e nós vamos continuar falando sobre os índios, tá? Sobre as tribos especificamente. Na página 156, aqui está falando que você já sabe que muitos grupos indígenas viviam no nosso país e muitos deles ainda estão presentes mantendo seus costumes. Conheça um pouco da cultura do povo Tupi-Guarani. Então, nessa primeira página está falando do Tupi-Guarani, que atualmente nós podemos encontrar eles no Mato Grosso, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São povos, eles coletam frutas, eles são agricultores, pescadores, caçadores e, apesar de manterem o contato com a sociedade, eles não perderam seus costumes e suas crenças, seus rituais, tá? Eles ensinam todos os membros da tribo que aprenderam dos seus antepassados, então isso é passado de geração em geração, eles não perderam esse costume ainda. E eles vivem em aldeias pequenas, protegidas e cercadas de troncos de árvores, tá? E as casas são construídas em círculos, voltada para um pátio central. As redes para dormir são muito usadas nas casas, eles dormem nas redes, tá? E lá tem um chefe e muitas vezes também e tem um pajé. Tem o chefe e tem o pajé. E eles também eles continuam alfabetizando as crianças por cartilhas. E essas cartilhas são em Guarani. Eles têm um livro de história que eles contam o seu ponto de vista, tá? Da sua tribo, da sua crença, do seu povo. As crianças lá, elas são chamadas de curumins. E elas são muito importantes para o povo tupi. Elas aprendem muito cedo a respeitar os mais velhos, tá? E as tradições do seu povo. Então, isso é passado de geração em geração desde criança. Isso não se perde, tá? Os velhos ensinam as crianças a cantar e explicam a importância do significado do cântico para a cultura. Então, o cântico deles é muito importante, tá? Desde cedo as crianças aprendem a gostar de música. E na página 157, cada povo tem sua crença, cada indígena tem sua crença, mitos, lendas, todos ligados à natureza e poderes sobrenaturais. Então, como todos sabem, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os índios não tinham uma religião. Eles acreditavam que eles tinham vários deuses. Os deuses deles eram o deus do sol, o sol era um deus, era o Guaraci, que era o guardião do dia. Tinha o deus criador, que era o espírito do trovão, criador do céu, da terra, dos mares, florestas e animais. Então, o trovão era um deus. Jaci, que era a lua, deusa da lua, guardiã da noite. Então, à noite tinha um deus, o trovão, as chuvas e o sol também. Então, eles respeitavam muito a natureza, tá? E além disso, eles tinham muito mitos, lendas, né? Até hoje eles têm. Inclusive, tinha a Iara. A Iara é a rainha das águas, metade mulher, metade sereia, guardião dos rios. As sereias eram guardião dos rios. O Curupira, que era o guardião das florestas, não necessariamente que eles falavam que era o Curupira ou a Iara, mas para eles tinha uma força maior que protegiam as florestas, tá? E tinha uma força maior que protegiam os rios, assim como o Boto, Irapuru, Caiapós e muitos outros, tá? Procurem saber. Aí, na página 158, você aprende. Ah, e tem outra coisa. Sabe por que os índios costumavam apintar o corpo? Eles tinham esse costume para proteger do sol e dos insetos. Então, eles não tinham protetor solar, nem repelente. Eles não sabiam que era isso. Então, era uma maneira deles se protegerem do sol e dos insetos. Era fazendo as pinturas no corpo, tá? E nessa página 158, tá? Para vocês fazerem uma pesquisa corporal indígena e colhe no que você encontrou. Caso eu tenho uma dica, você não precisa colar, você pode desenhar, você pode procurar na internet
pintura corporal indígena e você pode fazer o desenho, tá? E assim, na página 159, na A também, no espaço a seguir, cria uma pintura corporal e dê o significado para ela. Então, você vai criar, as pinturas tinham um significado, tá? Então, vocês vão criar um significado, por exemplo, uma estrela que era a deusa da noite, que simbolizava o poder da noite, tá? E tem uma curiosidade, você sabia que na nossa sociedade a pintura corporal continua até hoje, os homens continuam usando essa pintura corporal dos índios? Vocês sabiam disso? Só que de uma forma diferente. Pois é, ainda hoje tem, sabe como? Em forma de tatuagem. Então, a pintura corporal hoje em dia é usada em forma de tatuagem. Pode ver que tem várias pessoas que usam tatuagem e cada uma tem um significado específico. Tem uma que é uma coruja, uma estrela, um ponto, uma vírgula, um nome de alguém. Então, hoje em dia, eles continuam usando, só que são mais modernos. A tatuagem não sai mais, dos índios saíam, né? Então, é isso. Na página 160, também fala da ameaça dos povos indígenas. Quando falamos em ameaça aos povos indígenas, estamos nos referindo a vários complicadores que podemos acabar com o restante que podem acabar com o restante das tribos presente em nosso território e ao mesmo tempo com toda a cultura dos nossos antepassados. Quais que são? Quais que são esses grandes vilões que podem acabar com as tribos? A exploração da madeira, do minério, criação de gado e plantio em suas terras, né? Ameaça aos seus costumes, na medida em que passam a usar objetos que não fazem parte da sua cultura, igual o índio não conhecia ferramentas, ele foi conhecer como homem, tá? As doenças que lhes são transmitidas, quanto do contato com o homem branco. Então, o homem branco que leva a doença para eles e eles podem morrer. Isso pode levar à morte das aldeias, né, tá? Uma simples gripe, eles podem morrer, porque eles não têm a imunidade suficiente para tratar isso. A Covid mesmo, se chegou lá, mata. E outras doenças, como diarreia, tá? Por isso é uma grande ameaça para as tribos indígenas. Agora, nós vamos para exploração e descoberta. Os europeus chegaram ao Brasil. Vamos lá. Vamos imaginar os europeus chegando ao Brasil. Vamos imaginar que estamos em 1500. Um navio vindo cheio de europeus, todo engravatado, almofadado, com aquelas roupas bonitas, chique, aquelas mulheres com aqueles vestidos enormes, chegando aqui no Brasil, um país tropical, com aquele monte de roupa. Se depararam com um monte de índio seminus, com umas folhas, com penas de animais, estampando, né, suas partes. Aí imagina o choque que foi de realidade, tanto dos europeus quanto dos indígenas, né? Foi um choque, dois povos super diferentes. E vocês podem observar lá na página 172 a diferença. Olha o fidalgo português e o cacique tupinambá. Então, o cacique com seus costumes, né? E os portugueses com seus costumes. Não foi fácil para ninguém, foi muito estranho para as duas partes, né? Os portugueses chegando aqui com uma língua diferente, os índios também vendo os portugueses totalmente diferente, numa língua diferente, com utensílios que eles nunca tinham visto na vida. Os índios não usavam talheres, porque até então eles não conheciam. Os portugueses chegaram e já tentaram mudar tudo, foram modificando tudo aos poucos, né? E assim foi. E aos poucos, os portugueses começaram a ocupar as terras brasileiras, mas acredito que não foi fácil para nenhuma das partes, né? Vocês podem ver na página 173 aqui uma figura dos índios. E o que aconteceu? Os portugueses começaram a escravizar os índios. Eles foram primeiro domesticando, né? Vieram jesuítas,
foram domesticando e catequizando os índios, porque primeiro os índios não sabiam escrever, eles não eram alfabetizados. Então nisso foi uma coisa boa, porque os portugueses foram alfabetizar os índios. Só que ao mesmo tempo eles foram modificando suas culturas, né? Foi tirando as suas tradições. E nisso foi vindo, o que veio com eles? Vieram também as doenças, né? Que o homem branco acabou trazendo para os índios, né? Ó, como você já sabe, a ocupação do Brasil pelos portugueses teve início no litoral com a exploração do pau-brasil. Para isso, a mão de obra indígena foi muito utilizada. Mais tarde, outro produto tornou-se muito importante para os portugueses, que foi a cana-de-açúcar. Dela produzia-se o melado, a rapadura, e deles também obtinham muitos lucros. Então, nós já aprendemos isso, né? Que primeiro foi a exploração do pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar e depois foi o ouro, o café e assim por diante, né? Também teve o extravio dos escravos da África para cá, né? Que os colonizadores iam buscar os negros da África. Tanto que tem uma imagem aqui embaixo, né? E agora, e com o passar do tempo, o colonizador avançou pelo interior das terras brasileiras, com a criação de gado, a exploração do ouro, do café, assim como eu já disse, né? E assim por diante. E com a venda dos escravos, quando a venda dos escravos foi proibida por volta de 1850, o europeu começou a vir para o Brasil para substituir o trabalho escravo, que foi o que a gente já aprendeu, que foi vindo os italianos, os espanhóis, mais portugueses foram chegando, os alemães, os japoneses, e assim foi vindo os imigrantes, foram povoando o Brasil e tá o Brasil que é hoje, né? Com isso, eles foram trazendo o quê? Muito das suas culturas e suas tradições foi misturando com a nossa, né? Ó, costumes trazidos pelos imigrantes. Veio a pizza, o macarrão, as danças típicas da Alemanha, né? De Portugal, as comidas típicas japonesa, né? Foi vindo junto com eles. Agora na página 165, vocês vão fazer ao vivo com a Pro 165 e 165, 165, 66, 67. Vamos fazer ao vivo. A explicação da aula já foi dada, agora nós vamos fazer as perguntas, tá? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram como habitantes dessa terra os povos indígenas. A princípio, tiveram um convívio bem amistoso. Explique por que os portugueses e indígenas começaram a entrar em conflito. Por quê? Tá? Vocês vão colocar aí. O colonizador português não aceitava os costumes indígenas por serem muito diferentes de seus e passaram a impor os seus hábitos. Você concorda com essa atitude? Justifique sua resposta. Por quê? O colonizador português chegou já modificando tudo, trazendo roupa para os índios, novas culturas, trazendo ferramentas, né? E qual o interesse dos portugueses em terras brasileiras? Qual foi? Na 3, encontre no diagrama 4 elementos que os portugueses encontraram em terras brasileiras. Então, aqui vocês vão ver quais foram os 4 elementos, tá? Vocês vão olhar e vão fazer. Eu já achei uma. Já achei 2. Ó, partiu o olho, já vi. Então, está fácil, tá? E na última página, represente no espaço abaixo como você imagina que aconteceu o encontro dos indígenas com os portugueses por volta de 1500. Como você acha que foi esse encontro? Você vai colocar aqui, desenhando ou escrevendo, tá? 5. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírio-libaneses. Vocês vão lendo e vão encaixando uma dessas palavras aqui, tá? E a gente corrige ao vivo. Um beijo, até a aula ao vivo. Tchau!